A Escola Schumacher Brasil nasceu em 2014, aqui no Brasil, como uma iniciativa e parte de um movimento. A Schumacher College, que originalmente é da Inglaterra, sempre teve muitos brasileiros por lá. Um grande mistério, ninguém sabe muito bem o porquê. Mas por isso sempre teve uma grande rede de pessoas no Brasil, depois de fazerem os cursos lá e o mestrado, que voltavam para cá. E em 2014 começou um movimento que foi liderado pela Juliana Schneider e pela Mari Turato, junto com uma rede de brasileiros e de professores do college. O diretor da época, o John Drake, também começou a vir para o Brasil para investigar o que faria sentido, inspirado pelo ethos do Schumacher College, nascer aqui no Brasil. Em 2014, depois de uma série de encontros, começam a nascer diferentes atividades de um jeito inspirado no ethos de lá, mas com uma identidade brasileira. Hoje, depois de quase 7 anos ou mais, a gente oferece, por enquanto, infelizmente, passamos a oferecer tudo online, mas oferecemos experiências, vivências, cursos em programas que sempre foram imersivos e são programas de educação que se propõem a refletir ativamente sobre as diversas crises que permeiam os nossos tempos difíceis. Nosso trabalho é bastante inspirado pelo economista alemão I.F. Schumacher, que escreveu um livro famoso que inaugurou um movimento de nova economia, chamado Small is Beautiful, traduzido para o português, ficou com o título Importante é Ser Pequeno, e pelo ativista indiano Satish Kumar, um dos fundadores do Schumacher College na Inglaterra. Nosso trabalho também é muito inspirado pelo Craig, que foi um dos professores que mais me tocou quando eu estive lá, e tem a ver com muito da educação que tem a ver com a Escola Schumacher Brasil. A Rita vai se apresentar e apresentar o Craig. Boa noite a todos, é uma alegria imensa estar aqui com vocês. Com este grupo que eu já conheço de diversos caminhos, diversos lugares. Muito bom ver todos aqui reunidos. Gosto de dizer que eu sou uma facilitadora de processos de aprendizagem com a natureza. Faço parte do coletivo da Escola Schumacher Brasil, sou professora nessa escola e também em outras instituições como o Instituto Romã de Vivências com a Natureza e a Casa Tombada, onde coordeno um curso de pós-graduação chamado A Natureza que Somos. Tenho vários amigos e alunos de lá aqui. Eu conheci o Craig Holdridge há 11 anos. Fiz cursos com ele entre 2010 e 2011. Desde então, fiquei muito conectada com a maneira como ele conduz os processos de aprendizagem com a natureza. O Craig é PhD, cofundador e diretor do The Nature Institute, que fica em Nova York. É uma organização dedicada a pesquisas e atividades educacionais, aplicando métodos fenomenológicos e contextuais. Ele se interessa profundamente pela natureza interconectada das coisas e como podemos entender a vida de maneiras verdadeiramente vivas como base de uma ação humana responsável. No site do The Nature Institute tem diversas publicações de estudos realizados por lá. Thinking Like a Plant é um livro que nós queremos traduzir para o português. Talvez em breve a gente consiga.
É uma honra e um prazer enorme poder ter essa conversa com o Craig, que nós possamos continuar fazendo sentido dessa aprendizagem amanhã também conversando e depois para o resto da vida, porque é sempre uma experiência poder ouvir dentro dessa abordagem. Nunca é um conteúdo fechado, é sempre algo que nos instiga e nos leva para frente. Obrigada, Rita. Bem-vindo, Craig, mais uma vez. Não sei se você conseguiu ouvir o que nós estávamos dizendo, mas gostaria de te agradecer novamente por aceitar o convite para estar aqui. É verdadeiramente uma honra ter você conosco. E eu acabei de dizer que quando eu estava no Schumacher, eu acho que você era um dos professores que mais me tocaram pela maneira como você ensina. Eu sei como é difícil fazer as coisas online em comparação com a maneira como você ensina. Então, muito obrigada por estar hoje conosco numa reunião por Zoom. Eu vou passar a palavra a você e depois que você terminar sua fala, passamos às perguntas. Obrigado. Boa noite a todos e bem-vindos. Vocês estão no outono no Brasil e nós estamos na primavera aqui. Eu vivo a 250 milhas da cidade de Nova York e está previsto para termos neve hoje à noite. Então, isso mostra o mundo diferente em que estamos agora. O tópico da palestra dessa noite é Goethe e a evolução da ciência. Esse homem, Johann Wolfgang von Goethe, é muito conhecido no mundo germânico e na cultura germânica como um dos seus maiores poetas e escritores. Ele é muito menos conhecido pelo trabalho científico que ele fez, mas ainda assim esse trabalho científico eu vejo, como outros também veem, como revolucionário que ainda está esperando para decolar. Então, o trabalho que nós estamos tentando fazer aqui no The Nature Institute pelos últimos 20 anos é cultivar essa abordagem das nossas próprias maneiras, é claro. E eu gostaria de apresentar hoje um pouco de uma impressão geral do Goethe como pesquisador e do espírito, da maneira como ele via a natureza e a relação entre os seres humanos e a natureza, a relação deles com a natureza. Não por causa da história, mas para mostrar a relevância desse trabalho para hoje e para o futuro. Eu acho que essa abordagem é importante e a maneira como nós podemos aprender com ele e podemos continuar a desenvolvê-lo pode nos ajudar a oferecer um desenvolvimento mais saudável para a humanidade. Então, eu vou dar um pouco de contexto histórico, algumas vinhetas da vida dele e depois falar sobre alguns fenômenos em particular para dar uma ideia da maneira como ele trabalhava e falar do porquê eu acho que é importante. Goethe nasceu em 1749 na Alemanha e era de uma família de classe média alta, podemos dizer. Era um jovem talentoso, muito claro ficou muito cedo ficou claro que ele tinha um dom como escritor. Ele tinha apenas 25 anos de idade quando escreveu um romance chamado a
chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther, que o tornou famoso. Esse livro foi traduzido em várias línguas, mas ele era, na verdade, um tipo de estrela literária, entre aspas, quando eu tinha 25 anos. A carreira dele, estava no ápice, ele decolou, ele poderia ter feito muito pouco depois disso e teria continuado famoso de qualquer forma. Mas ele continuou a trabalhar e a escritar e teve uma mudança estranha na vida dele, quando um duque de um pequeno ducado na parte, hã, leste da Alemanha, chamado Weimar, pediu que ele fizesse parte da sua corte para assumir várias tarefas. Goethe fez isso nesse pequeno país, de uma certa forma. Ele teve vários tipos de tarefas. Ele era assistente ao duque, para o duque, era ministro das florestas e das minas, ele liderou um pequeno exército por um tempinho, ele era chefe de um teatro, da escola de artes, escreveu peças para aquele teatro, atuou nas peças e tinha muita responsabilidade, mesmo sendo tão jovem. E no meio tempo, ele também, fazia o seu trabalho artístico escrevendo, mas também, hã, fazia estudos da natureza. Ele sempre teve um sentido muito aguçado da natureza. Ele era atraído pela maneira como a natureza muda e se transforma, e tinha uma percepção muito viva disso. Num certo ponto, é mais ou menos em 1880, ele se deu conta de que precisava aprender mais sobre a anatomia do corpo humano. Porque ele estava ensinando desenho na escola de artes e ele estudou com um grande anatomista, numa universidade vizinha. Juntos, eles estudaram vários esqueletos de animais e o esqueleto humano, e eles fez uma imersão naquilo que hoje em dia seria chamado de morfologia comparativa. Ficou muito interessado nisso e eu gosto de dar esse exemplo do seu trabalho, perdão, porque isso mostra algo muito específico sobre o que ele estava buscando quando estudava o mundo. Você pode imaginar alguém mergulhando nos detalhes de ossos de todos os tipos de animais e do corpo humano, e dá para imaginar que isso seria uma atividade muito tediosa, mas ele achava aquilo muito, vivaz. E eu gostaria de focar em um aspecto em particular disso. E para fazer isso, eu vou mostrar alguns slides daqui a pouco. Mas uma das coisas que ele encontrou, ele estava lendo o que as outras pessoas diziam sobre a forma humana e a forma animal. E uma visão muito, comum naquela época é que havia um osso em particular, dos seres humanos que separava os seres humanos dos animais. E esse osso era chamado osso pré-maxilar ou os intermaxilares, como ele o chamava. E esse osso supostamente não existiria nos seres humanos. E o Goethe achava que tinha alguma coisa errada com essa ideia. Então, junto com o seu professor, ele estudou os crânios de muitos diferentes animais e o crânio humano, e se perguntava: isso é verdade mesmo? E por isso eu gostaria de mostrar alguns slides. Vejamos agora aqui. Vocês conseguem ver, todo mundo consegue ver 3 crânios? Esses são crânios de 3 diferentes animais: um cavalo, um veado
e um leão da montanha. Não precisamos nos preocupar com todos os detalhes, mas o Goethe estava interessado num ponto. Se você olhar para a flecha que eu estou movimentando aqui na tela, era esse osso aqui na frente do crânio, que era o chamado pré-maxilar. É o osso do qual nascem os dentes incisivos. E o mesmo está aqui no veado e o mesmo osso está aqui no leão. É esse marcado com a letra P. E aqui é onde mostra o número 9. E esse osso era facilmente encontrado em quadrúpedes, é alongado e é uma parte muito importante do crânio por causa dos dentes da frente para agarrar, para mastigar, é uma parte essencial da anatomia. Então, o Goethe viu que todos os mamíferos tinham esse osso e nós, como seres humanos, tinham todos os outros ossos que nós vemos aqui. E por que que nós não teríamos um osso? E por que que esse osso é o que nos torna diferente dos animais? Vocês devem se dar conta de que naquela época as pessoas ainda não queriam se sentir próximas demais ao mundo animal. Os seres humanos seriam algo muito distinto. Então, é essa a última coisa a qual as pessoas se agarravam, dizer que o osso pré-maxilar é o que nos distinguia dos outros mamíferos. Aqui você novamente vê outro lado desse osso num cavalo, e aqui ele também examinou macacos e primatas, e o osso é muito menor, porque eles não têm um formato mais alongado, mas está ali. Então ele falou: vamos examinar os crânios humanos mais de perto. Então eles encomendaram crânios de museus ou crianças que haviam sido natimortas, porque os ossos, eles se fundem ou não se fundem nos jovens. E eis que eles encontraram nos esqueletos adultos um pequeno sinal desse osso, e isso consta numa das monografias do Goethe, que ele escreveu sobre isso depois. E aqui você vê essas suturas minúsculas aqui onde está a flecha, que separam o osso pré-maxilar do maxilar e da mandíbula. Você não vê aqui, você vê apenas os ossos da mandíbula, mas você pode ver quando você olha para o céu da boca, no crânio. Então ele dizia: tá lá, mas está lá de uma maneira especial que corresponde à forma do crânio humano. Você poderia dizer: ah, qual é o interesse disso? Eu vou voltar a isso. Mas eu quero que vocês vejam como o Goethe ficou animado com essa descoberta. Ele escreveu para um amigo, e eu agora vou citar o Goethe: eu não encontrei nem ouro nem prata, mas algo que me torna indizivelmente feliz: o os intermaxillari do ser humano. Ao comparar crânios humanos e animais com meu professor Loader, eu vi esse osso lá. Ele não achou nem ouro nem prata, mas algo que o fazia indizivelmente feliz. E depois ele escreveu um pouco mais tarde para outro amigo: por que que isso é importante? Por que que isso
deixou o Goethe tão feliz. E aqui você vê a maneira como ele pensava e por que ele ficava tão indignado com a pesquisa na sua área. Ele dizia: a diferença entre o ser humano e os outros animais não deve ser encontrada em nada em particular, mas o ser humano é muito relacionado, ou relacionado muito proximamente aos animais. É, o ser humano é um ser humano por causa da forma e da natureza do último segmento do dedinho do pé. Então, ocorre que cada criatura é um tom de uma grande harmonia. Eles devem serem estudados como um todo, ou então cada aspecto particular vira uma letra morta. É uma senhora afirmação sobre esse ossinho. O que ele viu era que nós temos diferentes tipos de criaturas: girafas, elefantes, bichos preguiça, leões, cavalos, veados, e todos eles que nós chamamos de mamíferos, têm uma certa unidade na sua estrutura, mas cada uma dessas criaturas expressa essa unidade diferentemente. E o ser humano tem essa mesma unidade, mas a expressa diferentemente ainda. E o fato de que nós temos um crânio muito arredondado, sem um focinho, é uma realidade de como o ser humano é formado com relação à postura ereta. Tudo na nossa forma se relaciona à postura ereta. Mas ainda assim, temos todos os outros ossos em particular que outros quadrúpedes ou até um golfinho tem. Então, temos essa inter-relação com os outros, mas cada um em si mesmo é integrado e inteiro. Então, ele diz que o acordo dentro daquele todo é que torna cada criatura o que ela é. É por isso que isso forma os seres humanos da maneira como eles são até a última seção do dedinho do pé. E ele diz que cada criatura é um tom de uma grande harmonia. Então devemos estudar tudo como um todo, a não ser. E se não fizermos isso, cada um vai virar uma mera letrinha, uma letra morta. E o Goethe falava das formas que mostravam. ah, Desculpa, e é importante agora dizer que ele relacionava tudo isso com a leitura, porque uma letra você não consegue ler. Ele se interessa nas formas, na relação entre as formas e o significado, porque a leitura não tem nada a ver com as letras, mas ela tem a ver com a maneira como as letras e palavras se unem. O significado é mostrado nas entrelinhas, na união delas. Ele estava tentando achar essa natureza integral da forma humana e da forma animal. E essa é a raiz daquilo que nós chamamos de abordagem holística. Quando você vê como você consegue ver como as partes de uma criatura são todas interconectadas e relacionadas umas às outras. E elas começam a te dizer alguma coisa sobre a unicidade, a singularidade do seu maneira de ser. E essa maneira de ser é conectada ao modo de ser de muitas outras criaturas. Então, você pode dizer que a ecologia interna do organismo individual e a ecologia
interna de outros organismos, numa maneira num sentido mais normal da palavra ecologia, que é relacionada ao ambiente. O Goethe ficava indignado quando ele dizia que não é uma partezinha que é importante, mas é como essa parte é membro de um todo. Ele fez isso, nesse caso, em particular, estudando ossos de animais. Eu gostaria de apontar para o motivo pelo qual essa qualidade de olhar, de pensar e de se engajar com as coisas é importante. E para isso eu quero dar um exemplo que não vem de Goethe, de 100 anos atrás, mas um exemplo muito mais atual. Se você, nas últimas décadas, tem acompanhado as discussões sobre os genes humanos e o genoma humano, vocês vão ouvir sempre a mesma coisa sobre esse gene em particular que produz esse traço em particular. No final dos anos 90, descobriram que os chimpanzés e os seres humanos têm quase todos os genes semelhantes, tem só uma porcentagem pequenininha de genes que distinguem o genoma humano do genoma de um chimpanzé. Então, um escritor de ciência no periódico Science, né, escreveu o seguinte: ela escreveu, o artigo se chama Qual dos nossos genes nos torna humanos? Soa familiar? Qual dos nossos ossos nos torna humanos? Agora é qual gene é que nos torna humanos? E lá no artigo, eu agora começo uma citação, existe 1,5%, 1,5% de diferença, e isso significa que só uma porção muito pequena do DNA humano é aquilo que nos torna humanos, e um punhado de genes que nos dá a capacidade de recitar poesia e compor música. Ela deu só esse exemplo, mas você pode achar muitos, de que, nossa, a gente tem que achar a singularidade do ser humano em alguns genes que nos tornam diferentes dos outros animais. E eu vou fazer um julgamento agora, e eu digo que isso é uma ilusão completa. Tudo que você precisa fazer é estudar a literatura dos últimos 20 anos. E é claríssimo que nós compartilhamos genes com todos os tipos de organismos e alguns muito diferentes de nós. E qual é a chave? A chave é como eles se integram ao todo. E Goethe diz que o que é importante, mas o que é muito mais importante é o como. Como uma coisa se integra dentro de um todo. Então, você nunca vai entender os genes e o genoma humano sem olhar para a integração geral. E a ciência normal, vamos dizer assim, redescobriu Goethe e viram que ele defendia uma coisa que era a dinâmica contextual e não os pedacinhos, não é este hormônio, aquela parte do cérebro, aquele gene. É uma maneira muito particular de pensar nas coisas que é completamente inorgânica. Ela não combina com o mundo vivo. E isso o Goethe via com uma clareza impressionante, numa época em que o materialismo e a biologia estavam no seu auge e dominavam o, a ciência do final do século XIX em diante.
E o Goethe foi meio que esquecido e reconhecido historicamente como tendo descoberto umas duas coisinhas. Mas para mim, o que importa não é o osso pré-maxilar, embora seja muito interessante, mas o que importa é possível olhar a natureza de uma maneira em que eu penso em como cada coisa se relaciona ao todo. Isso é eminentemente ecológico, uma abordagem ecológica. Ele, ao mesmo tempo, tinha muita consciência, eu gostaria de mencionar isso agora. Ele tinha muita consciência do que acontece quando nós não temos consciência disso. Como eu falei da citação sobre os genes, naquela época não era esse o problema, eram outros, mas ele escreveu num determinado contexto o seguinte: na natureza viva, nada acontece que não esteja conectado ao todo. Quando as experiências aparecem para nós isoladamente, ou quando nós examinamos experiências que apresentam apenas fatos isolados, isso não quer dizer que os fatos sejam isolados em si. A questão é como é que nós encontramos as conexões entre os fenômenos ou dentro de uma determinada situação. Então, do Goethe e de outras pessoas que disseram algumas coisas parecidas, mas do Goethe nós podemos aprender o seguinte, que quando a ciência prova XYZ, o que você devia entender é que os cientistas mostraram que esse fenômeno em particular acontece dentro desse contexto em particular. Se o contexto tem a ver com a natureza, ou se você muda o contexto e o fenômeno muda, tudo isso é questionável. O nosso ceticismo sobre as afirmações de que as coisas são vistas sem contexto não fazem sentido. O contexto muda e o nosso conhecimento deve mudar de acordo com o contexto. Isso é importante e é a primeira coisa que eu gostaria de sublinhar no Goethe. Agora quero ir por uma outra avenida, uma outra abordagem, e mais um pouquinho, falar mais um pouquinho da vida dele, quando ele tinha 37 anos de idade. Era o aniversário dele de 37 anos, ele estava num spa. Depois de ter se rejuvenescido um pouco por um tempinho, ele ficou cheio do trabalho que ele estava fazendo. Ele estava com excesso de trabalho, tinha muita coisa burocrática para fazer, e ele falou para o Duque: quando eu fizer aniversário, depois da minha festa de aniversário, eu vou desaparecer no meio da noite, eu vou pegar uma carruagem e vou embora. E você não vai me ver por mais ou menos uns 2 anos, eu vou para a Itália. Ele foi embora, tinha dito só para o Duque e para uma outra pessoa, uma única outra pessoa, e fez a sua famosa jornada italiana, que foi muito importante na vida dele. O que foi interessante foi o seguinte: ele fez um diário e depois foi organizado, editado e organizado por ele próprio, e foi publicado em italiano e alemão, e ele escreveu: eu estou ocupado agora com as impressões dos sentidos em que nenhum livro pode dar ideia. E ele descobriu que tinha um novo interesse na vida. Ele estava meio congelado, parado, e entrou num outro mundo que era fresco, novo.
Eu estou testando meus poderes de observação, ele disse. Até que ponto o meu conhecimento geral e científico vai me levar? Se os meus olhos estão cheios de luz pura e brilhante, e quanto eu posso captar com um único olhar esse todos o- os hábitos, maus hábitos que foram introjetados na minha alma podem ser expulsos. É um momento biográfico muito interessante na vida dele. E o que foi muito importante nessa época foi o seu estudo de plantas. Ele era um ávido estudante de pesquisador de plantas. Eu não vou falar muito sobre isso agora, mas ele estava estudando plantas e agora ele vai para os Alpes, atravessa os Alpes e vai para o norte da Itália e a vegetação é completamente diferente. Ele vai para a Itália, para a Sicília e em qualquer lugar a vegetação é diferente. E o tempo todo coisas novas se mostravam para ele. O que ele sentiu foi uma descoberta significativa da natureza das plantas durante aqueles 2 anos em que ele ficou na Itália. Isso estava sendo construído sobre o alicerce do trabalho que ele já fez e ele escreveu depois alguns livros sobre plantas, chamado A Metamorfose das Plantas. O que eu gostaria de mostrar para vocês não é bem o Goethe agora, embora eu vá mostrar algumas coisinhas que apareceram no seu livro, mas dá um gostinho de como ele olhava para as plantas, o que era importante para ele. E uma das coisas que eram realmente importantes para ele é que as plantas não são apenas coisas que aparecem e têm uma forma em um momento, e é sobre isso que você fala. A flor cresce, essa é a realidade, mas ele via as plantas como criaturas em desenvolvimentos em desenvolvimento, perdão. E eu vou mostrar alguns slides e os exemplos. O primeiro exemplo eu vou dar vem de mim mesmo, e depois outros de Goethe, e depois outros que não são de Goethe. Só para dar uma ideia, um gostinho de onde ele ia, porque é completamente atípico. Quando eu comparo isso com a maneira como eu aprendi a botânica, é água e vinho. Completamente diferente, de uma certa maneira, é totalmente acessível e faz um sentido absurdo. Eu vou agora separar alguns slides. Muito bem. Agora vocês conseguem ver duas coisinhas verdes aqui no canto. E são duas folhas, as primeiras duas folhas de uma planta. E o que eu vou mostrar para vocês são as folhas, uma após outra, à medida em que elas aparecem no caule principal. É, e essas são aquelas que aparecem assim que a semente germina, e a outra é uma folha crescida já, depois uma outra folha, outra folha ainda. Essas são folhas que eu encontrei numa única planta, todas elas completamente desenvolvidas e crescidas, mas eu estou mostrando ela horizontalmente em vez de verticalmente. E o Goethe começou a notar isso. Essa é uma planta anual que ela vai se desenvolvendo e se transformando. E uma planta que nós
uma planta que está crescendo, nós não vemos o crescimento com os nossos olhos, mas cada vez que você volta, um dia após o outro, você vai vendo que há uma transformação acontecendo. Essa folha aqui não se transforma nessa outra, mas a planta vai se transformando ao criar essa folha, depois essa e essa. Então, tem uma qualidade de desenvolvimento, nesse caso, ficando cada vez maior e depois menor e depois mudando de forma, uma forma simples no início, depois uma forma bem diferenciada. E o que vem depois da última folha é a flor. Então, dá para ver que ele via as coisas dinamicamente, em processo. Essa planta, se você olhar para ela sozinha, essa é um espécime diferente da mesma espécie, é essa aqui, a folhinha arredondada aqui embaixo, depois aquelas mais diferenciadas, aquela que é longa, depois aquelas que ficam pequenininhas e, por último, as flores. Esse é um exemplo. Ele investigou muitas plantas diferentes e viu esses desenvolvimentos e viu padrões. Cada espécie fazia isso diferentemente, mas todas tinham um padrão semelhante, começando com flores mais arredondadas, depois maiores e depois voltando e ficando cada vez menores e desaparecendo em formas radiais antes de a primeira flor brotar. Essa é a primeira ideia da dinâmica. A planta é dinâmica. E o Goethe estudou muito sobre as flores e ele estava interessado, eu não vou falar sobre a ideia dele de metamorfose, porque isso demoraria mais uma hora, mas o que é interessante do Goethe é que ele notou que, é claro, se eu olhar para uma tulipa normal, entre aspas, você tem as folhas verdes embaixo e depois uma flor de uma cor muito brilhante, aqui nesse caso laranja. Então, folhas verdes e uma flor laranja. E ele notou que às vezes esta aqui já tinha perdido suas pétalas, às vezes, onde normalmente você teria uma folha verde, tem uma folha mais alaranjada, que parece uma pétala. E aqui tem uma folha e uma pétala, e elas se recusam a se separar, então você tem metade de uma folha verde e uma metade de uma pétala, que a gente chamaria de uma anormalidade. E aí ele disse: parece que a flor é muito separada de uma folha verde, mas a planta nos mostra que isso é um processo de transformação. E às vezes a transformação não acontece da maneira padrão, ela mostra essas aberrações, entre aspas, mas elas estão abrindo segredos da planta, elas mostram um processo contínuo que normalmente só se mostra para nós em parte. Então, foram dois desenhos que ele fez para o seu livrinho. Essas aqui vêm da época do Goethe. E aqui um outro exemplo das pétalas de uma rosa. Umas pétalas mais normais no topo, em cima, e aqui embaixo, especialmente essa da direita. Essa pétala é metade um stamen, que é a parte que
cria o pólen, é uma parte diferente da flor, normalmente muito distinta, mas às vezes você vê que a pétala pode virar estame e o estame pode virar pétala. Eles não são separados. Tem um contínuo no fluxo da vida que pode mostrar qualidades diferentes, mas também mostram os estágios intermediários de vez em quando. Esse aqui é um pouco diferente, mas do mesmo gênero. Esse é um tipo de prímula, a chamada normal, e aqui, espero que vocês consigam ver, que cada flor tem uma nova flor que brota dela, não é uma coisa típica. Então, a parte mais interna da flor tem o potencial de criar uma nova flor. Tem um potencial incrível ali e alguns aspectos se mostram às vezes em momentos, em pequenos momentos. Aqui ela está mostrando que ela pode se multiplicar. Aqui uma outra maneira, uma coisa interessante numa rosa cultivada, aqui no centro da flor, você vê uma planta inteiramente nova crescendo, em vez de ver o fruto que impede o crescimento e forma sementes. Então, o Goethe tinha um olho para os detalhes, mas ele via os detalhes em relação uns aos outros. Ele via as plantas como algo dinâmico. Aqui, mais um exemplo de um colega meu que fez uma pesquisa muitos anos atrás, quando nós éramos estudantes na Suíça, estudando esse tipo de abordagem. Ele estudou a forma das árvores no inverno. Uma outra coisa para a qual Goethe tinha um olhar especial era como as mesmas coisas cresciam em diferentes contextos. Essa é uma árvore, uma tília, que eu acho que vocês não têm no Brasil, talvez num dos jardins botânicos daí, mas é um tipo de árvore, a tília, mas ela é uma árvore de inverno no hemisfério norte. Ela perdeu todas as folhas aqui. E aqui, essas árvores e estas aqui são todas a mesma espécie. Elas só estão, ou melhor, não só, elas estão crescendo em diferentes contextos. Esta aqui no centro, ela está crescendo num campo aberto. Estas três árvores aqui da esquerda estão crescendo numa colina, e aquelas outras estão crescendo numa colina também. Na verdade, é o mesmo vale, mas em lados diferentes. Na Suíça, você pode imaginar, por exemplo, montanhas de 1.000 metros, uma floresta com montanhas, e de um lado você tem essas árvores muito grandes, que tem muitos poucos galhos aqui embaixo, e as outras crescem no sentido descendente, quase sem tronco, e elas crescem quase como arbustos, e são a mesma espécie. Então, as sententes dessas aqui, quando elas vão para esse outro lado, elas crescem desse jeito. Isso mostra essa plasticidade impressionante da planta, em que ela se relaciona com seu contexto. Essas que parecem arbustos, elas crescem no lado ensolarado e essas no lado de sombra. E no microclima fica muito mais ameno aqui. Tem flores aqui embaixo e aqui elas são muito mais expostas, o ambiente é muito mais difícil. E aqui num campo, quando a árvore consegue se expressar em todas as direções. A planta
é uma criatura eminentemente contextual, você só consegue entendê-la se você a relacionar com esse todo mais amplo, e o potencial do espécime tem essa habilidade de se formar num contexto relacional. Tudo tem a ver com o relacionamento. Bom, era só isso, as figuras que eu tinha. Então agora vocês todos me veem, eu não vou mostrar mais nenhuma figura, mas isso dá para vocês um gosto de como o Goethe via as plantas. Eu gostaria de ler apenas uma citação num livreto que ele escreveu quando retornou da Itália, e ele escreveu esse livro, A Metamorfose das Plantas. Quando uma planta cresce vegetativamente ou as flores produzem frutos, os mesmos órgãos planificam a natureza ao tempo todo, mesmo com diferentes funções ou diferentes vestimentas. O órgão que se expande num caule como folha, assim que uma variedade muda, é o mesmo que contrai no cálice, se expande em pétalas e se contrai novamente para expandir como fruto. Isso é o que você normalmente nunca aprende nas aulas de botânica. Você aprende sobre as partes, como se elas fossem diferentes, e ele diz que tem uma unidade naquilo tudo, e a planta está se mostrando através desse único órgão que ele chama de folha, em diferentes manifestações, até completar toda a sua transformação, e eles vão ser diferentes, dependendo do contexto. Isso também deixou ele felicíssimo. Era como o ouro e a prata do osso pré-maxilar. Descobrir o que ele chamava de a planta arquetípica, a capacidade generativa, a vida dinâmica de uma planta. Ele estava chegando perto das qualidades reais do mundo vivo, e esse era o dom que ele tinha. E ele não era só. E ele trabalhou muito nisso. Ele não era só um homem talentoso, mas ele trabalhou demais também. Muito bem. O Goethe refletiu sobre a sua abordagem. Ele sempre ficava feliz quando alguém dizia alguma coisa legal para ele. Ele foi muito criticado. Para muita gente, ele era um poeta que tentava fazer ciência, mas o que é uma crítica muito injusta, porque ele era um pesquisador muito diligente. Em um ensaio, ele escreve sobre como a maneira como alguém descrevia a sua abordagem. E essa outra pessoa chama a sua abordagem de única, porque diz que o meu pensamento funciona objetivamente. Aqui ele quer dizer que o meu pensamento não funciona separadamente do objeto. Os elementos do objeto, as percepções do objeto fluem no meu pensamento e eu sou totalmente permeado por ele. A minha percepção é um pensamento e o meu pensamento uma percepção. Ao meu perceber é um pensamento e o pensamento é uma percepção. Isso é muito importante, porque não é um processo de só abstrair, é estar ativo no seu pensamento para que você interiormente
imagina concretamente, você pensa com o mundo, você não pensa sobre o mundo. É uma nova formulação de objetivo. Nós pensamos sempre em objetivo sendo distante das coisas, mas essa é uma certa virtude da ciência, no sentido de, ser autocrítica. Eu não vou me apaixonar, eh, por alguma coisa ou por aquilo que eu quero ver. Não, é assim que a coisa é assim que ela aparece, é uma virtude da ciência. No entanto, tem esse aspecto que o Goethe coloca, se a gente continuar se distanciando do objeto, tentando ficar cada vez mais objetivos, nós vamos ficando cada vez mais distantes das coisas e a gente não se aproxima delas e a gente perde a conexão com elas. E a humanidade perdeu a conexão com o mundo de várias maneiras. E ele estava dizendo que você é estranho, dizer isso, mas o que eu quero dizer é que dá para acontecer dos 2 jeitos. A objetividade é a vontade de deixar o outro falar, mas para deixar o outro falar, eu preciso ser ativo para deixar que aquilo apareça através de mim, através da minha atividade. E esse é o processo, é viver no processo. E o Goethe, tinha muita consciência disso, ele era muito bem articulado, isso é uma metodologia. Isso é que é importante. Agora, o que eu gostaria de fazer, nesse último tempinho aqui, é caracterizar alguns aspectos do que eu acho significativo na abordagem dele. Um deles é relacionado a tudo que eu falei, que a ciência é uma atividade participatória. De uma certa forma, isso é totalmente claro, mas no sentido mais profundo do Goethe, ele diz que a ciência, na verdade, é entrar num diálogo em que você contribui e você recebe, é um vai e volta, e é ter uma consciência, e agora vou citá-lo, a manifestação de um fenômeno não está separada do observador. O observador fica enganchado nessa individualidade. Então, achar que nós podemos nos separar do mundo é uma ilusão. Nós estamos sempre conectados. A questão é como nós tentamos nos conectar e ter consciência de que eu estou num processo participatório. É um engajamento humano, não é um, um assunto um empreendimento desumanizador. Segundo lugar, para fazer isso, você tem que se mudar. Pelo menos a maior parte de nós precisa. Não podemos simplesmente usar as capacidades que nós temos, que de muitas maneiras podem ter sido prejudicadas através da nossa educação e cultura e uma pessoa falou sobre sobre Goethe, ele disse que era a metamorfose de um cientista, não das plantas, mas ele disse que se você quer seguir o Goethe, você tem que ter consciência de que você vai precisar mudar. E por quê? Aqui eu vou citar o Goethe novamente. Se quisermos observar a natureza de uma maneira viva, nós devemos seguir seu exemplo e ser tão móveis e maleáveis quanto a própria natureza. Se nós quisermos observar a natureza de uma maneira viva, nós temos que seguir o seu exemplo. Como é que as plantas crescem? O que elas me mostram? Como é que as nuvens se movem? Como é que os animais se movem? Como é que eles se formam? Eu preciso seguir o exemplo da natureza e me tornar tão móvel
e maleável quanto a própria natureza. Eu preciso aprender a pensar de um jeito diferente através da minha relação com o mundo. Não é impor uma estrutura para o mundo. Nós ficamos muito bons em fazer isso. Como é que a gente usa uma estrutura, uma moldura qualquer, organismos, mecanismos, e depois a gente olha para tudo daquele ponto de vista e podemos descobrir muita coisa. Mas pode ser que estejamos perdendo o essencial, porque nós impomos essa moldura e perguntando o que ela vai me dizer. Mas se você tem uma moldura só, que é muito limitada, isso é um problema, mas temos que olhar de diferentes pontos de vista e nos tornar cada vez mais flexíveis nisso, para que o mundo se mostre através de nós em suas muitas camadas e muitos lados. Ele escreve: um ser orgânico tem tantos lados e internamente é tão múltiplo e inexaurível. Não é possível nós escolhermos pontos de vista suficientes para observá-lo. É por isso nós precisamos desenvolver uma maneira de examiná-lo sem matá-lo. Então, escolher o maior número de pontos de vista possível, desenvolver órgãos em nós mesmos. O que ele quer dizer aqui não são órgãos sensoriais ou físicos, mas ele chamava de órgãos mentais e espirituais, em que são as maneiras de olhar, para eu me tornar sensível a como um animal se relaciona com o todo e eu ter um órgão para aquela integridade do mundo. O mundo me ajuda a formar órgãos e através desses órgãos eu posso perceber qualidades no próprio mundo que eu poderia não ter visto antes. São capacidades humanas do pensamento cognitivo. Ele falou muito claro que isso seria um processo longo e árduo, não acontece do dia para a noite e leva muito tempo para acontecer. Essa é a metamorfose do cientista. Então, a ciência é participação ou diálogo, a ciência é um desenvolvimento interior do ser humano e, por fim, é uma abordagem holística. Eu acho que eu falei o suficiente sobre isso, como as coisas são integradas umas às outras. E eu gostaria de mencionar também, se você levar isso a sério, e quando você estuda dessa maneira, a maneira como eu tenho feito nos últimos 20 anos, aí você começa a ver, por exemplo, o tópico da evolução de uma maneira completamente diferente. Você não pensa nele mais da mesma maneira. O organismo vira. Os organismos são agências integradas e ativas, sempre se desenvolvendo, mudando, sendo flexíveis. Você só consegue entender a evolução se você levar isso em conta muito fortemente. E isso foi basicamente deixado de lado do pensamento do evolutivo principal, da corrente principal. Isso começou a ser reconsiderado nas últimas décadas. Essa abordagem, ou essa compreensão dos organismos tem uma importância muito grande para tópicos como evolução, genética, ecologia. Tem implicações reais, não é só uma coisa legal de fazer. A abordagem holística. E daí, no final, eu só gostaria de mencionar a educação. O Goethe não falou sobre isso em absoluto, mas eu estou trabalhando na educação em toda a minha vida adulta. E essa abordagem é impressionantemente frutífera na educação, porque ela empodera
é empoderador as pessoas observarem e descobrir por si próprias. Eu não estou dizendo que você tem que ensinar Goethe em tudo quanto é lugar, mas é muito mais uma abordagem de experimentar os fenômenos em diferentes condições, ou olhar para plantas em diferentes ambientes, fazendo um experimento químico, não para provar uma coisa, mas variar as condições para mostrar aquele fenômeno, aquela experiência de maneiras diferentes. E aí você começa a entrar num processo de descoberta em que você não aprende apenas fatos isolados ou teoria, primeiro as teorias para depois colocar o fato dentro da teoria, mas a gente explora, a gente usa a nossa imaginação. E onde você encontra no mundo as coisas do mundo concreto. E isso, para mim, o que eu estou dizendo agora, vem do coração de um educador. Isso é cada vez mais necessário. E vai ficar cada vez mais necessário. À medida que nós temos um mundo cada vez mais digital, quando a gente se encontra à distância, como estamos fazendo agora, aqui está tudo bem, é uma coisa ótima, eu não sou anti-tecnologia, mas se nós quisermos estar enraizados no mundo e ter conhecimento que tenha raiz no mundo para ajudar a relação humana com o planeta a ser mais saudável, a gente tem que experimentar o mundo. A gente não pode aprender sobre plantas e animais e o mundo nas telas, sobre umidade e frio e molhado. Essas coisas têm que ser incorporadas. Precisamos ser pessoas da terra, na terra, para ter uma chance de desenvolver um pensamento baseado nas nossas experiências concretas, que possa estar em conexão com o mundo. Eu acho que isto é cada vez mais importante. É um impulso para a educação que toma diferentes formas, dependendo se você lida com uma criança de 5 anos, ou 10, ou um adolescente de 17. Depende se você está no Brasil, nos Estados Unidos, na China, ou XYZ. Todas essas coisas vão ser diferentes dependendo do contexto, mas tudo com os pés no chão, enraizado no mundo. Eu gostaria de encerrar ao deixar o senhor Goethe falar ele próprio. Ele escreveu o seguinte: como seres humanos, nós nos conhecemos apenas até o ponto em que conhecemos o mundo. Percebemos o mundo somente em nós mesmos e nós percebemos a nós mesmos apenas no mundo. Cada objeto visto claramente abre um novo órgão de percepção em nós. Obrigado. Obrigado, Craig. Esse é o momento em que a gente estaria aplaudindo se estivesse ao vivo, se estivesse presencialmente presentes. Muito obrigada por uma palestra tão inspiradora. Eu fiquei muito impactada pelo que você falou sobre a malformação ser uma expressão da criatividade. Eu acho que é uma coisa que a gente deve observar muito cuidadosamente hoje em dia. Quando a gente olha para alguma coisa que pode ser considerada uma malformação ou alguma coisa que deu errado, mas olhar para a natureza é uma outra forma de expressar, é uma outra forma da natureza expressar a criatividade. Eu fiquei muito tocada por isso. Nós vamos abrir agora para perguntas. Nós recebemos algumas perguntas. A Rita e eu vamos fazer essas perguntas ao Craig. Então, se vocês tiverem mais perguntas, por favor, nos mandem pelo chat. A Maria Eugênia está nos ajudando. Ela vai traduzir e compartilhar com a gente. Obrigada, Craig. Muito obrigada. Eu gostaria de te perguntar como é que nós podemos fazer com que essa ciência goetheana
nos ajude a ver o mundo hoje em dia, no meio dessa crise enorme, como é que a gente pode se compreender dentro desse mundo, essa crise mundial. Você, como um cientista goetiano e professor goetiano, diga para nós, é possível ter uma ideia mais ampla do que está acontecendo com a gente hoje? Provavelmente é possível. Nós vivemos num mundo muito complexo. O mundo natural é complexo e de muitas maneiras é complexo além da nossa compreensão. E depois também vemos que todas as nossas diferenças humanas, ou mesmo essa estranheza de ser um ser humano é difícil. Eu não vou dizer que eu estou entendendo o que está acontecendo hoje. Eu sou tão ignorante quanto qualquer outra pessoa, mas o que eu acho que é importante fazer é tentar continuar a fazer uma coisa no nosso tempo, e vocês notaram no país de vocês, nós tivemos o nosso país, todo mundo notou esse problema de fatos e verdade, e fatos entre aspas. Tentem estar despertos para aquilo que eu realmente percebi. O que, que a pessoa de fato falou? Qual é a base para aquilo que eles falaram? E olhar para isso com quietude e calma, o que é uma coisa muito difícil de fazer hoje em dia, porque as emoções, elas são engajadas de muitas maneiras. Eu vivo numa comunidade aqui em que as pessoas têm umas visões muito diferentes umas das outras, e é muito difícil, nós temos muito poucas conversas é um pouco como isso aqui, esse choque acontecendo. Eu tenho certeza que você sabe exatamente o que está acontecendo. Não é que eu consigo entender isso, mas eu posso tentar, dentro dessa perspectiva, perdão, escutar esses pontos de vista, entender de onde eles vêm e tentar me afastar um pouquinho com os julgamentos imediatos, que é uma coisa dificílima de fazer, porque nós temos condições tão extremas hoje em dia, grandes formas de comportamento e pensamento em que você pensa como é possível isso acontecer. Eu acho que isso é aplicável, é um tipo de uma abordagem higiênica, olhar calmamente para situações, e assim mesmo não é fácil, não é fácil. Obrigada. Tem uma outra pergunta aqui. Essa abordagem holística está muito conectada a diversas culturas tradicionais do mundo inteiro. O que que a gente sabe sobre os estudos do Goethe para chegar a essa maneira de compreensão? Foi tudo empírico, ou tem alguma informação dele ter sido inspirado por alguma coisa em particular? Muito bem. Ele era claramente parte daquilo que você pode chamar ah, da, da, da cultura europeia do seu tempo, muito cultivada e muito estudada. Pessoas incríveis viveram nessa época, ele interagiu com elas. Ele escreveu milhares de cartas e recebeu outras milhares de cartas na sua vida. Era uma vida cultural incrivelmente vibrante. E ele próprio passou por várias crises,
Eu não dá para falar sobre elas agora, seria quase que um estudo biográfico aqui, mas ele sempre tinha essa abertura. Ele passou pelos seus próprios períodos de se sentir desconectado e depois se sentir conectado novamente. Ele foi inspirado, por exemplo, pela alquimia da Idade Média. Ele também foi inspirado pela ciência moderna. E eles via que as coisas não falavam uma com a outra, ele estava tentando colocar as duas juntas, porque ele via que a ciência trazia alguma coisa, mas a alquimia tinha uma profundidade. Então ele foi inspirado por muitas tradições da sua época, por muitos indivíduos, e ele era incrivelmente talentoso. A gente tem que admitir isso. Ele tinha uma conexão imediata com o mundo sensorial, de uma maneira não intelectual. Mesmo sendo incrivelmente articulado e sendo um escritor brilhante, ele não era um intelectual no sentido mais comum que a gente faz. As coisas não iam para o intelecto, a mente dele nunca morreu naquele nível, naquele grau em que ele se tornou um intelectual do século XIX do Ocidente, naquela mente típica. Eu acho que é só isso que eu posso dizer. Obrigada. A próxima questão é a seguinte: na educação, nós parecemos estar tão distantes dessa abordagem goetheana. Quais são algumas mudanças práticas que podem ser praticadas na escola que possam fazer uma mudança na educação? Quais são os passos individuais e coletivos que nós podemos ter a aprendizagem? Muito bem. Rasguem todos os manuais de educação em todos os ministérios de educação de todos os países do mundo e comecem do zero. Número um. É uma proposta modesta, simples essa aqui. Infelizmente, eu estou falando sério. O, o sistema educacional, eu só posso falar daquele dos Estados Unidos, de alguns da Europa, mas eu não sei muito sobre o seu sistema no Brasil. Mas é tão endurecido, tem pequenas coisas acontecendo aqui e ali, em todos os lugares, mas a gente já pegou tantos caminhos errados, e eu fico pensando, como é que a gente pode achar espaços livres para fazer coisas que são realmente diferentes? Então, exemplos de diferentes abordagens. Onde isso é possível dentro de de uma determinada sociedade, onde você pode experimentar e fazer uma coisa diferente. Precisa de experimentação. Não tem receita para fazer isso corretamente nos vários lugares do mundo. Mas um, onde a gente pode criar espaços para experimentação? Tem diferentes tipos de escolas, escolas independentes, não escolas, grupos de pais, ou fazendo um tipo de homeschooling. Nós temos bastante educação doméstica nos Estados Unidos e alguns pais estão fazendo coisas interessantíssimas e a gente fala, nossa, essas crianças são saudáveis, elas não são colocadas dentro das caixinhas. Eu estava vendo a biografia de um ganhador do prêmio Nobel francês e ele descreveu a sua escola até o ensino médio. Ele descrevia a escola como estando dentro de uma jaula. Era assim que ele se sentia. Como é que a gente pode se separar disso, sair disso aí? E cada indivíduo, se você ensina numa escola pública, nesse tipo de ambiente, onde você consegue fazer a coisa um pouco diferente com o seu grupo de crianças.
porque você está trabalhando dentro de um sistema, é assim que a vida acontece, mas tem algum espacinho livre? Vamos utilizar cada espaço livre que você encontra para tentar fazer alguma coisa diferente. É isso que dá para fazer até a gente conseguir rasgar todos os manuais. Adorei, Craig. Muito obrigada. Tem uma pergunta do Fábio Melo. O exercício de percepção de Goethe poderia ser compreendido como um experimento usando como elaborado por Jacob von Doxko, um estoniano, um biólogo estoniano. Sim, eu acho que pode ser. Eu acho que é uma maneira justa de colocar isso. É uma das maneiras de articular a abordagem goetheana, porque a maneira de ser. Eu não ouvi a tradução. Beatriz, estamos sem a tradução. Eu não consegui entender a resposta do professor. Desculpe, Craig, nós aparentemente perdemos a tradução. Cris, você está por aí? Eu não consegui ouvir a Cris, mas na verdade o que a Cris falou é que, sem querer, ela mudou de botão da tradução e estava fazendo a tradução no canal errado. Estamos de volta. Dá para ouvir o português novamente? Sim? Muito bem. Temos tempo para uma outra pergunta? Eu tenho. Ótimo. A próxima é da Maria Cecília. Uma atitude comum na antropologia. Rita, eu queria ter ouvido a resposta do professor Craig. Não saiu a tradução, ele falou. Nós podemos te ajudar depois. Só para aproveitar esse tempo que ele está aqui, depois a gente traduz para você. Nós vamos mandar a gravação também, Fábio, dá para ouvir. Eu vou ler novamente. Uma atitude comum na antropologia é avaliar o outro através da observação distanciada, um tipo como se você fosse o espectador. Podemos dizer que esse método é o oposto exato de uma abordagem holística? É complicado. Eu não sei se eu chamaria isso de o exato oposto. Você pode entender a dificuldade. Você pode entender por que as pessoas querem ser observadoras distanciadas de uma certa forma, porque eles ficam seguras no sentido de que elas não projetam as suas coisas no outro. Você não traz a sua bagagem muito fortemente para o outro. Você não influencia os outros não torna os outros diferentes do que eles seriam sem você. Dá para entender por que isso é uma preocupação, então. Por outro lado, se você só interpretar uma outra cultura ou uma comunidade de animais ou uma planta dentro da sua própria estrutura de conhecimento, dentro da sua própria formatação, você só vai absorver do outro aquilo que a sua lente te permite. Então, tem esse equilíbrio muito tênue entre como é que eu consigo me envolver de uma forma que eu participo, eu tenho consciência da minha participação e o outro pode se mostrar, se for uma pessoa,
ou pessoas, o povo, a cultura, através desse envolvimento, quer dizer, dentro da antropologia tem pessoas que são muito observadoras, participantes. Você precisa se tornar parte da cultura e depois você começa a ser. Você não é distante, você não fica distante, você tenta ser parte da família, porque aí você vê outros aspectos completamente diferentes. E isso é uma dança muito delicada. Como é que a gente faz essas coisas para que não seja muito de mim, no sentido de que eu estou colorindo essa cultura de uma forma tão forte, porque eu me envolvi demais com ela, e não vai ser alguma coisa assim que eu só estou interessado em coletar dados e transformar tudo em pontos de dados e tudo fica abstrato e já não tem mais significado, você perde o significado. O holístico seria no seguinte sentido: como é que eu posso participar de uma maneira tão boa, de uma maneira tão empática, mas ao mesmo tempo não me perder totalmente dentro do que eu estou observando, dentro daquela cultura, para que eu possa contar uma história que eles talvez não contassem. Eu vou contar uma história sobre essas outras pessoas que eles não contariam da mesma forma. Com as culturas humanas eu acho muito complicado, porque também tem a questão de infringir numa outra cultura, tem que haver um acordo muito claro sobre o que está acontecendo, por que que você faz isso, tudo isso, porque tantas culturas foram mal utilizadas, abusadas mesmo pelo imperialismo nesse sentido, de uma certa luta por conhecimento. É difícil. Não é uma resposta muito satisfatória, provavelmente, mas é que eu tenho. Obrigada, Craig. Eu vou fazer a última pergunta, que tem perguntas ótimas aqui, mas eu vou fazer só mais uma. De Ronald. Tem uma perspectiva no design chamada biomimética, onde os designers estudam a natureza e a inteligência dele para usar a inteligência delas. O Goethe seria um designer hoje? Boa pergunta. Ele tem, entre as pessoas que conhecem o Goethe, tem uma frase famosa dele. Vou ver se eu encontro aqui. Não, não tenho aqui. Bom, de qualquer maneira, quando ele estava descobrindo as qualidades de uma planta e ele se dava conta que ele estava chegando na força geradora da planta, ele escreveu para um amigo e disse: Eu agora estou chegando ao segredo desse proteus de uma planta. E eu estou tão próximo que eu posso criar um novo tipo de planta na minha imaginação que poderia existir mesmo não existindo. Então, dessa forma, dessa maneira, ele estava entrando num modo criativo. Ele podia imaginar alguma coisa diferente. Ele não se tornou um criador. Mas esse tipo de mas com mentalidade seria muito difícil ele ser um dos criadores de plantas e animais que fazem todos aqueles cruzamentos de espécies. Dá para imaginar nesse sentido? Eu conheço alguns criadores que estão trabalhando dessa forma, não exatamente como Goethe foi, mas eles estão fazendo trabalho prático de cruzamento, imaginando
planta de uma forma mais dinâmica ou mais holística, em vez de várias partes, um agrupamento de várias partes. Eu acho que isso poderia levar a algumas tecnologias que sejam mais vivas nas suas qualidades, mais interativas na sua, com a natureza, são mais vivas, porque o problema que eu vejo, uma das coisas que eu sei sobre de bioimitação, que não é a mesma coisa que biomimética, eles projetam alguma coisa mecânica quando elas observam a natureza, como a natureza é construída, mas eles constroem as coisas daquela forma, mas eles só constroem a parte mecânica, não a parte viva. Então, dessa forma, eu acho que as pessoas podem aprender muito sobre a abordagem goetheana ou ser inspiradas por ela, de ser atraídas pela parte viva e não a parte de engenharia, que é o que atrai essas pessoas. Acho que tem muita promessa, acho que não chegamos lá ainda, mas tem uma promessa. Obrigada. Muito bem, acho que é tudo por hoje. Antes de nos despedirmos, eu gostaria de agradecer o Craig novamente por estar aqui conosco. De nada. É sempre inspirador ver o amor que você tem pelo que faz. Foi ótimo você estar conosco. Obrigada a todos por virem. Eu sei que está tarde, está todo mundo também passando tempo demais diante de uma tela. Então, muito obrigada por se disporem a vir aqui. Obrigada, minha querida amiga Rita Mendonça, por estar aqui comigo. A Cristiana, que está fazendo a tradução. Maria Eugênia, que nos ajudou com as perguntas. Nós vamos estar juntos novamente amanhã para continuar essa conversa. Então, eu vou reforçar esse convite para vocês. É sempre bom criar espaço para refletir depois de uma conversa tão rica. Vamos nos encontrar na mesma hora com um link diferente. Só pedimos a vocês que venham com as suas notas, anotações dessa sessão para trazer uma planta com você, estejam próximos de uma planta e papel e lápis. A Rita e eu vamos moderar a conversa, vamos partir daqui. Nós vamos disponibilizar a gravação também. E eu acho que é isso. Rita, mais alguma coisa? Não, é isso. É isso. Obrigada, Craig, por estar com a gente. Muito inspirador novamente. Até amanhã, gente. Boa noite.